matéria de hoje é especial. Nós trouxemos aqui ao restaurante São Peter a nutricionista Michele Bon, que vai nos passar algumas dicas de alimentação para esse verão. Michele, o que as pessoas devem ficar atentas nesse período? Bom, agora no verão a gente tem que pensar um pouquinho na temperatura. E devido a isso a gente tem que buscar consumir alimentos que tenham uma fácil digestão. Ou seja, a gente tem que deixar de lado os alimentos muito gordurosos, que vão dificultar um pouco a digestão e deixar com aquela sensação de estômago pesado. O que você sugere que as pessoas comam nessa época do ano? Nessa época do ano a gente tem que optar mais por produtos in natura, como os vegetais e as frutas, e alimentos mais leves, que são feitos cozidos, enfim, arroz, batata, uma carne mais magra, como o peixe e o frango. E além disso, a gente não pode esquecer de se hidratar, porque nessa época do ano, devido às altas temperaturas, a gente perde mais líquido pelo suor, pela sudorese, e devido a isso a gente tem que consumir mais água e também sucos naturais. Então vamos mostrar para quem está em casa um prato que eles devem e podem fazer nessa época do ano? Vamos lá? Michele, por onde que as pessoas devem começar a montagem dos seus pratos? Bom, a gente tem que começar a montagem dos nossos pratos pelos alimentos reguladores. Quais são esses alimentos? São as frutas e as verduras, que vão ser ricas em vitaminas, minerais e fibras, que as fibras também têm uma função intestinal bastante importante. Hoje temos aqui a cenoura, que é rica em beta-caroteno, bem importante para as mulheres que querem estar bronzeadas nesse verão, é consumir fontes de beta-caroteno, como a cenoura e o mamão. Pode ser na salada ou até mesmo em sucos, ou da maneira que preferir. Então eu vou colocar metade do prato de saladas. Pegar uns vegetais verdes, procurar fazer com bastante cores, e quanto mais cores, mais vitaminas e minerais eu vou ter no meu prato. Michele, outra coisa importante que deve ter no prato das mulheres é a beterraba, porque com o calor as mulheres também pegam um solzinho e isso contribui para o bronzeado. Isso mesmo, a beterraba também é uma fonte de beta-caroteno, assim como todos os alimentos amarelo-laranjados e avermelhados. Michele, qual é o segundo passo depois dos reguladores? Bom, agora a gente vai para os alimentos energéticos. Eles vão ser responsáveis por fornecer energia para as nossas atividades cotidianas. Então, se você pratica exercício físico, você vai precisar de mais alimentos energéticos do que uma pessoa sedentária. Uma boa opção seria o arroz branco ou as batatas e as massas. Sempre optar por essas opções feitas de uma maneira mais leve, sem muita gordura, sem fritura. Então, hoje eu vou optar pelo arroz mesmo, que é mais comumente encontrado nos pratos dos brasileiros. A gente vai colocar mais ou menos uma colher de servir. Essa daqui é uma colher de servir, mais ou menos uma colher dessas. Por que o arroz branco e não o arroz integral? A gente pode também optar pelo arroz integral. O arroz integral, a diferença entre o arroz branco e o arroz integral é que o arroz integral vai ter mais fibras que o arroz branco. Então, se a pessoa não consumiu muitas fibras nas outras refeições, ela vai optar por um alimento integral também no almoço. Então, sempre é um balanço. A gente não precisa se preocupar em consumir tudo numa única refeição, porque a gente vai ter várias refeições ao longo do dia. Michele, feijão também é importante. Isso mesmo, o feijão é um alimento rico em ferro e fibras, e a gente também vai colocar no nosso prato do verão. Agora as carnes, Michele, o que as pessoas devem ficar atentas? Bom, as carnes são os nossos construtores, importantes principalmente para quem pratica exercícios físicos. As carnes a gente tem que optar também por uma fonte que não seja tão gordurosa. Nesse caso a gente vai escolher o frango, que é uma carne de fácil digestão agora no verão. A gente pode consumir sim carnes vermelhas, mas optar por partes mais magras, como o coxão mole e o patinho, que não tem tanta gordura, e uma preparação não frita, evitar usar milanesa. Michele, o último passo para preparar essa refeição, então, toda elaborada e especial para o verão. Então agora eu vou regar a minha salada com azeite de oliva, que é uma importante fonte de vitamina E, que é um antioxidante bastante importante para todos nós.
A questão do sal, Michele, as pessoas podem utilizar isso nas suas saladas, com que precaução? Bom, o sal em excesso a gente sabe que está ligado a doenças cardiovasculares e deve ser evitado. A gente deve preferir temperos mais naturais, como cebolinha, salsinha, cebola ou até açafrão e orégano. Vamos evitar o sal. Michele, o prato já está pronto, a questão da bebida, ela pode ser ingerida no mesmo momento em que as pessoas fazem suas refeições? A bebida ela pode ser ingerida durante a refeição, desde que não cause uma grande distensão abdominal e não prejudique a absorção e a digestão dos alimentos. Isso aí vai de cada pessoa. Tem pessoas que não conseguem tomar líquidos durante a refeição. A minha recomendação é que espere um pouco, uns 30 minutos, e ingira essa bebida depois da refeição, uns 30 minutos mais ou menos depois de comer. E a escolha do suco, ela também deve ser pensada nesse momento? A gente tem que preferir os sucos naturais, suco de laranja. Uma boa opção para o verão é abacaxi com hortelã, que tem uma ação mais refrescante. E também, além disso, eles têm vitamina C, que vai ajudar na absorção do ferro do feijão. Que ele é um ferro não M e precisa de uma vitamina C para que ele seja absorvido. Então é legal fazer essa associação. A questão da sobremesa, que todo mundo se pergunta o que comer nesse momento e a quantia que come nesse preciso momento do verão. A minha escolha foi a salada de frutas. Por quê? Porque além de ter bastante água, vai ajudar na hidratação, é uma fonte de vitaminas e de fibras. Então seria uma opção ideal para esse verão consumir salada de frutas como sobremesa. Michele, muito obrigada pelas suas dicas. Agora fica então uma última orientação para quem está em casa nos acompanhando. Eu que agradeço a oportunidade e eu espero que eu tenha ajudado todos vocês a saberem como se alimentar nesse verão e aproveitem aí as altas temperaturas e o clima propício para fazer exercícios ao ar livre e manter uma vida saudável. Um bom verão para todo mundo!